Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. Eu sou a Marcela Leal e antes de falar sobre o tema do vídeo de hoje, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no Instagram do Escola da Liberdade, o @Escola da Liberdade, e também convidá-los para dar um like nesse vídeo. Isso ajuda muito a divulgar os vídeos do canal. Aproveita e vê se você está inscrito no canal. Vai lá no botãozinho de inscrição, vê se você está inscrito e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Bom, vamos lá. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa no Instagram com a seguinte questão. Ele falou o seguinte: Marcela, acompanho o seu canal há bastante tempo, venho lendo os livros que você indica e principalmente o livro Um Curso em Milagres. Está sendo libertador. Também sou aluno do módulo 1 do Escola da Liberdade. Que legal, Lucas, muito legal. Nessa caminhada me surgiu uma curiosidade que queria perguntar para você. A gente sabe que o livro Um Curso em Milagres é um livro feito através da canalização, é isso mesmo. Pelo que entendi, foi Jesus que escreveu este livro. Isso ocorreu aproximadamente na década de 70. A minha pergunta é, por que esse livro não teve tanta divulgação, já que foi simplesmente Jesus Cristo que o escreveu? Qual foi a reação da Igreja Católica, Evangélica ou qualquer outra sobre esse fato? Por que o acesso ao livro e a repercussão na mídia não é do tamanho que a revelação do livro... não é do tamanho da revelação que o livro traz? Então vamos lá. Tem uma coisa muito legal aqui que já dá pra gente falar sobre isso, que é porque este livro não tem tanta divulgação, já que foi simplesmente Jesus Cristo que escreveu. Por que esse livro não teve tanta divulgação? Pelo mesmo motivo pelo qual ele foi crucificado, né? Jesus, no livro Um Curso em Milagres, ele não fala mais através de parábolas. Ele fala a real, entende? Ele fala tão claramente que o jogo acaba depois que esse livro, que a pessoa entende, né, o conteúdo desse livro. Não tem mais como jogar, não tem mais como continuar, né, os projetos de ego. Não tem mais como o ego continuar sendo a estrutura que move as nossas ações, as nossas ideias e os nossos projetos nesse mundo, entendeu? Então, este livro, ele realmente não é algo que talvez faça tanto sucesso agora pelo tamanho do radicalismo que ele traz. Radical? É radical? O amor é radical? Não. Mas para um mundo bélico, né, como é o mundo, a Terra, o planeta Terra, que vive com a guerra na mente, né, que vive operando sobre o sistema de pensamento egóico, isso é um choque para as pessoas, entendeu? Porque uma coisa é você falar sobre o Jesus que muitas religiões, e eu não vou falar de nenhuma religião específica aqui, fala, né? Ou esse Jesus que a religião inventou, né? Ainda é um Jesus limitado, porque ele foi adaptado para as questões egóicas humanas, né? Gerou-se ali um Deus humano, que é um Deus punitivo, que é o Deus da mente dual, né? É o Deus do ego, que é o Deus que julga o bonzinho, que julga o malzinho. E também gerou-se um Jesus, criou-se um Jesus para falar nessas religiões. Então, assim, se limpa muito, entendeu? Se limpa no sentido, vamos usar aqui só aquilo que servir para justificar as nossas crenças, ok? A partir do momento que for contra as nossas crenças, nós não vamos colocar palavras de Jesus aqui, tá? E também, muitas das palavras podem ter sido usadas de forma inapropriada, né? Muitas das ideias seriam usadas de formas inapropriadas. Assista os vídeos aqui no canal, assista a aula do curso Escola da Liberdade, que fala, não sei que módulo, acho que é no módulo 3,
verdade justificando mentiras, e eu também uso bastante aqui nos vídeos verdade justificando mentiras, você vai entender por que isso é assim. Então, realmente, ele é radical, porque se Jesus mesmo, como ele pensava, chegasse aqui e subisse no púlpito, né, de algumas igrejas ou de alguns lugares onde está acontecendo culto para falar o que ele pensa, não é sobre a igreja, entende? Não é sobre a igreja, porque Jesus não pregava separação. Jesus não fazia distinção entre essa religião é melhor que essa ou eu pertenço a isso, entendeu? O cristianismo não existia, né, antes de Jesus, né? O cristianismo foi criado depois que Jesus passou pela terra, né? Os cristãos foram criados, né, e acreditaram no cristianismo, na ideia do cristianismo, depois que Jesus passou pela terra. Jesus não tem nada a ver com isso, né? Então, muito se fez e muito se criou e muito se mentiu em cima do que ele disse. Mas se realmente as pessoas aplicassem tudo o que ele falou ali, e já foi muito bem falado em parábolas, e ele teve que falar em parábolas porque era algo tão chocante para aquela sociedade, que se ele falasse de outra forma, talvez ele fosse crucificado mais cedo, né? E ele tinha algo a fazer, então ele não podia ser crucificado tão rápido. Ele falou em parábolas. Mas no Curso em Milagres ele não fala em parábolas, ele fala claramente o que ele quis dizer com cada coisa. Tem a compreensão, existe a explicação correta para mais ou menos umas 800 citações de Jesus na Bíblia, né? Não que muitas delas já não tenham sido interpretadas da forma correta, né? Muitas já foram, mas tem muita coisa que foi mal interpretada, né? Propositadamente, para que o ego continue no controle, para que o ego continue agindo, entende? Então, é isso. Jesus, ele parece radical, é por isso que as pessoas têm medo, é porque realmente ele fala, ó, você é amor e ponto, né? E se você é amor, você vai ter que aprender a amar todas as pessoas. Isso tem um custo na mente da pessoa, existe um medo da pessoa se jogar nesse abismo, do que é esse amor, do encarar esse amor, do relembrar quem ela é verdadeiramente. Nós temos, enquanto conectados com o ego, ganhos no sofrimento, ganhos em mentir. A gente vai ter que soltar tudo isso, entende? É bonito falar, tá? Mas quando chega na hora do vamos ver mesmo, todo mundo sai correndo, sabe? São poucos que ficam. Por isso a minha gratidão, né, a Jesus e a todo esse trabalho e a ele ter trazido novamente essas ideias para o planeta Terra com tanta clareza como ele trouxe agora, ela é total, né? Porque muita gente fala, mas pouca gente vive isso tudo que ele falou. E agora ele traz um processo extremamente didático para que a gente consiga acessar, né? Essa mente coletiva, ela já está mais pronta para acessar essas ideias. Então, ele traz a didática, ó, você já está pronto, né? Lá no passado, você ainda não estava pronto, então eu fui crucificado, porque você ainda não estava pronto para aceitar. Agora eu posso falar mais claramente. Então as ideias vêm novamente de uma forma um pouco mais clara, porque nós aceitamos um pouco mais. Se fosse há um tempo atrás, seríamos crucificados ou queimados em fogueiras, né? Ainda assim é muito radical. Para todos nós é difícil aplicar, até para mim é difícil aplicar essas ideias, porque o tamanho do amor e o tamanho da verdade que existe nesta mente, né, que hoje não precisa vir mais para o mundo, né? Ele nos auxilia de outra forma, ele nos auxilia no mental, não há necessidade. A segunda vida de Cristo é justamente a gente aceitar completamente essas ideias e viver no mundo a partir dessas ideias. E pode ter certeza que esse livro e esse trabalho de um curso em milagres vai ter muito a ver com isso, tá? Eu criei um curso que é o Escola da Liberdade, que você já está fazendo, né? O Lucas, que me mandou essa mensagem, já está fazendo, que é o módulo 1, que é justamente para tornar mais acessível e palatável
um processo que para a maioria das pessoas ainda é muito radical, né? Ainda é muito difícil de se entregar e de aceitar, tá? Eu criei o Escola da Liberdade para isso, para que esse processo se torne mais fácil, para que você vá aos poucos, para que isso consiga ser explicado de um jeito simples, tá? Então, no Escola da Liberdade, tem em todos os módulos, eu vou abrindo cada vez mais o contato com essas ideias, tá? E explicando desde o módulo 1, passo a passo, o porquê dessas ideias no mundo agora, tá bom? A didática está toda ali. No Escola da Liberdade eu uso a princípio somente as lições do livro que você vai fazendo em casa, junto com as aulas que você assiste por vídeo da sua casa, que são as aulas que estão nos módulos que estão à venda no Hotmart. É incrível, você pode também fazer direto um curso em milagres e ler direto o livro Um Curso em Milagres. Muitas pessoas acham um pouco complexo, um pouco difícil de ser entendido, tá? Foi para isso que eu criei o Escola da Liberdade. Mas é incrível, a minha gratidão por esse trabalho, ela não tem, é impossível de expressar, tá? O nível de amorosidade que ele faz com que a gente acesse, eu nunca conheci em nenhum outro trabalho, inclusive com trabalhos focados na não dualidade, tá? O nível de amorosidade que é possível acessar com esse trabalho, para mim, é o grande diferencial que esse livro traz, tá? Eu não tô falando que é mais ou menos que qualquer outro trabalho. O que eu tô falando é que quando você conhecer pessoas que estão dentro desse processo, você vai perceber nelas, né? As que se aprofundaram muito, David Wolfmeister, por exemplo, é um cara bacana de vocês assistirem, né? Foi um cara que entrou dentro desse processo e iluminou por meio desse processo. A amorosidade, né? O brilho nos olhos e a presença e o bem-estar dessas pessoas é incrível. Não tem como explicar. Então é isso, meus queridos, é isso, Lucas, por isso, entendeu? É tão verdadeiro que dá medo, entende? Então as pessoas, pouca gente aceita algo tão radical, mas é só uma questão de tempo, porque a partir do momento que essa ideia foi introduzida no mundo, ela já começa a criar efeitos, né? Com toda essa clareza, ela já vai começar a criar efeitos, mesmo que não tenham muitas pessoas ainda conseguindo aceitar. Essas pessoas que já aceitaram nessa profundidade esse trabalho já ajudam muito os outros que estão em volta, né, a acessar. E isso é só uma questão de tempo, não sabemos quanto tempo, mas é um processo radical. Se você quiser entender mais sobre esse livro antes de começar esse trabalho com esse livro, né, ou antes de começar o trabalho com o Escola da Liberdade, que é o meu curso, compra o livro O Desaparecimento do Universo, tá? É o livro do Gary Renard, com D mudo, Gary Renard. Esse livro tá vendo em todos os lugares, é um livro que explica exatamente por que as pessoas fogem tanto desse trabalho e a porta de saída do sonho que esse trabalho traz pra gente, ok? É isso, meus queridos. Caso vocês queiram conhecer o Escola da Liberdade, o curso do Escola também vai estar aqui embaixo nos comentários para vocês fixado, o link de inscrição nos cursos, ou então no meu site www.escoladaliberdade.com.br. Ok, Lucas, muito obrigada pela pergunta, muito obrigada por trazer essa questão aqui pra gente. Beijos, tchau!